Estamos falando aqui sobre o resgate do rádio, aquele ano, aquela época, né, gostosa em que o ouvinte tinha um prazer de ouvir o rádio, né? O locutor chegava, comunicava alegre, participação ao vivo, sorteio, aquela coisa gostosa que o rádio AM e FM também, né, proporcionava, e alegria, amanhã, tarde, enfim. Carlos Alberto, é contigo. Pois é, o Bugica falou aí do resgate. A gente sente muito porque, na verdade, Bugica, o pessoal que tem rádio de fora, inclusive tinha muitas rádios comunitárias não legalizadas, faltou união dessa turma, porque na legislação da Radicom, que seria a rádio comunitária legalizada, a cada 30 mil habitantes há direito de uma rádio. Então, quantos mil habitantes tem em Juiz de Fora hoje? Vamos pôr 700 mil? Daria a cada 30 mil uma rádio comunitária. Eu me lembro uma época que eu estava com rádio A Criativa aí na Zona Norte. A gente também foi muito perseguido, denunciado. E eu fui convidado pelo Castelar para poder a gente fazer uma audiência pública e a gente analisar a questão das rádios comunitárias em Juiz de Fora, porque qual que era o projeto? Ampliar de 4 para 8 naquela época. Agora, o detalhe é o seguinte: se eu, Carlos Alberto, tinha uma rádio, aquele menino lá da Carinho, né? O Falamansa? O Falamansa tinha dele. O André Luiz tinha dele lá no Ipiranga. Aquele menino da Brasil FM, Valdemar do Cavaco, também tinha uma rádio. Cacau. Todos nós, o Cacau já era legalizado. Já era legalizado. Isso. O Cacau nós já tínhamos 4 rádios naquela época legalizadas de fora. Que é a rádio do Cacau, a rádio da Universidade, a Life FM e a rádio do Almas, no Francisco Bernardino. Então, qual que era a objeção do Castelar naquela época? Era fazer com que o Ministério das Comunicações reconhecesse que Juiz de Fora caberia mais 4 rádios comunitárias. E aí ele me chamou por eu estar envolvido na política, sempre gostei da política, sempre discuti o bem social, né? Como também o Falamansa e outros que trabalhavam. Mas só que o desentendimento, Bugica, foi o seguinte: se o Carlos Alberto fosse sorteado, aí o Falamansa ia ficar de fora. Sim. Então a gente chegou até a falar nisso. Olha, deixa eu te falar, se o Carlos Alberto não for sorteado, eu vou me identificar, vou tentar me identificar com aquela pessoa que foi sorteada. E não vou deixar de fazer rádio, vou lá trabalhar com ele. Só que o problema do ser humano é essa, entendeu? Ele quer tudo para ele. Então deu uma confusão, achou que eu... Não, na época achou que eu estava entregando rádio comunitária para a Anatel, virou um peteco danado e que ninguém saiu ganhando nada. Porque, na verdade, hoje nós temos de fora 4 rádios comunitárias. Na verdade, falo muito com clareza e conhecimento. A única que faz um trabalho bem voltado para a sociedade é a do Cacau em Benfica, que abre espaço para todo mundo, inclusive o Palhaço Trombetinha não sai de lá, leva brincadeiras, leva sorteio. A gente fez isso na Zona Norte. Já foi convidado. E o resto? O que deu a rádio a rádio do Almas em Francisco Bernardino? Passou para a evangélica, eles não fazem nada, toca música, não tem locutor. Aí não tem ninguém para fiscalizar. Onde estão os vereadores de Juiz de Fora para olhar isso? Já que a rádio é comunitária. Então, cara, eu fico muito chateado de estar acontecendo isso no Brasil, porque rádio comunitária caíram na mão de pessoas erradas. Quantas ações sociais, como o Gonzaga falou, que o Falamansa fez, a Isabel Paciência fez? Quantas ações sociais o Carlos Alberto na Zona Norte fez? Bugica, eu punha um saco de 40, 50 quilos de pelinha de frango da Frangovânia e um saco de feijão da Campo Bom, do Milton da Campo Bom. E eu chegava naquele milho branco ali quando o Beijane deu aquele loteamento para aquele povo, e eu doava, roupa, era feijão, era pelinha para aquele povo ali, tudo através da rádio comunitária. Rádio comunitária não legalizada por burocracia do país. E aí o que acontece? Quem fez não tem valor, e quem não fez teve a rádio e até hoje não faz nada. Exatamente. E não tem quem fiscaliza. É a questão do comprometimento, né, Carlos Alberto? A gente teve, por exemplo, ações aqui das rádios
oficiais que eu sei que boicotavam as emissoras comunitárias que estavam surgindo em Juiz de Fora. Por quê? Porque a audiência cresceu muito. A Rádio Carinho passou naquela época a ser uma referência de audiência. Sim. E aí, com isso, começou a esvaziar algumas emissoras oficiais na questão da comercialização. Agora, no que tange o que o Carlos Alberto colocou, faltou vontade política local. Também. Não é? Faltou vontade política local para levar esses projetos que o Carlos Alberto aí encampou com seriedade. Não é com preocupação política, mas com preocupação social. Se eu sou político, eu tenho que melhorar a comunicação na minha cidade, eu tenho que melhorar a interação dos bairros com a prefeitura, a interação dos bairros com a Câmara Municipal, para que os problemas sejam resolvidos. É um grande papel social. Essas campanhas comunitárias que o Carlos Alberto também fez, que o Gonzaga fez, que o Fala Mansa, que o Gilberto, todos estiverem enfronhados, é de vital importância nos momentos que Juiz de Fora passava aqui, de desastre por causa das chuvas, de problemas de fome que a gente tem.